Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Gabriel Cruz Kovac, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar. Objetividade jornalística e verdade, do realismo filosófico ao realismo jornalístico. Primeiramente, Gabriel, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Olá, muito obrigado. Agradeço muito essa nossa conversa que a gente vai ter hoje, então. Perfeito. Para a gente começar, então, Gabriel, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouco quem é o Gabriel, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Certo, eu sou professor, né, de filosofia no estado de Santa Catarina, sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e também sou jornalista, fazendo meu mestrado em jornalismo também na Universidade Federal de Santa Catarina e tenho atuado na educação. Comecei lá em 2005. Tive uma pausa, fiz outras coisas, voltei para a sala de aula, saí da sala de aula para ser jornalista durante uns 9 anos da minha vida, trabalhando jornalismo, factual, diário, e também, jornalismo, empresarial, né, como assessoria de comunicação em algumas empresas. Voltei para a sala de aula há pouco tempo como professor efetivo mesmo, que essa era o meu foco, né, voltar para a sala de aula como professor efetivo, e desde 2019 sou professor efetivo da rede estadual aqui de Santa Catarina. Perfeito. Agora que a gente conhece um pouco mais e também conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Então, essa foi uma das etapas mais difíceis, porque a gente que tem trabalhos para escrever, eu tenho outros trabalhos também, a gente procura, empresas que possam suprir as nossas necessidades. E eu, em 2024, eu iniciei, buscando empresas e tudo mais, e infelizmente somente em 2025 eu encontrei a Diálogo Freiriano pelo Instagram. Aí comecei a ver o que a Diálogo Freiriano estava fazendo. Obviamente, eu demorei um tempo a mais, né, para me organizar e reorganizar, e eu encontrei a Diálogo Freiriano através do Instagram. E me chamou muita atenção pelas próprias falas do Wigman, que eram muito bacanas sobre essa ideia de colocar o seu trabalho lá da dissertação, lá das teses, né, para publicar. E eu achei muito bacana isso, a forma como ele apresentou, e não teve outra. Tive que escolher a Diálogo Freiriano, porque foi a melhor das coisas que eu via na internet, porque ela vinculava muito essa ideia de educação, o próprio nome da editora, educação, conhecimento e tudo mais, e não teve outra. Quando eu via Diálogo Freiriano, comecei a ver mais coisas, e foi onde eu escolhi. Que coisa boa, que coisa boa. É bom quando a gente recebe já esse feedback por parte dos autores e saber que tu deu uma olhada, pesquisou, foi atrás e se sentiu realmente atraído e se sentiu seguro para Sim. publicar conosco. Isso é muito bacana. Coloquei aqui novamente em destaque a capa do livro do Gabriel, Objetividade Jornalística e Verdade, do realismo filosófico ao realismo jornalístico. E já aproveito para deixar um recado para você, que se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, vamos falar de fato, então, sobre o conteúdo do teu livro. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de pesquisa, do teu processo de escrita, a tua motivação para escrever sobre o assunto e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Certo. Eu iniciei todo esse projeto, no anteprojeto do mestrado, né, eu pensava em fazer um trabalho diferenciado, mas o meu orientador, Orlando Tambosi, ele foi, obviamente, me orientando, né, e ele me encaminhou para essa visão que é muito nova no jornalismo. E ele foi cada vez mais me indicando leituras,
e eu fui vendo que o problema da verdade no jornalismo, isso lá em 2012, 2012 não, 2012 foi depois ainda, né, mas lá em 2009, 2010, o problema da verdade no jornalismo estava se iniciando, então é uma coisa que eu sempre gostei, essa questão da verdade, porque eu sou da filosofia da área analítica da filosofia, lógica e tudo mais, isso sempre me chamou atenção. Aí eu comecei a estudar muitos autores do jornalismo que falavam sobre isso, e eu tinha uma dúvida, ficava aquela dúvida, lá no fundo da cabeça, que às vezes parecia que eles estavam desconexos. E eu via isso muito na filosofia e parecia que lá no jornalismo não tinha esse apego filosófico. Então, eu tentei unir a filosofia com o jornalismo, e assim eu estudei durante 1 ano e meio o meu mestrado, as disciplinas que tinha que fazer, e em menos, de 2 meses, eu sentei, comecei a escrever com tudo que eu tinha, e aí foi um foguete, né. Comecei escrevendo, escrevendo, até que em menos de 2 meses eu consegui concluir a primeira etapa, e o meu orientador ficou muito satisfeito com o que foi apresentado. Obviamente, com algumas correções e tudo mais. E o que eu vi, que eu posso dar um spoiler do que, essa obra trouxe, né, é que assim, ó, lá em 2009, 2010, eu já estava abarcando aquele tema que futuramente iria aparecer na na mídia convencional, no bate-papo de bar, que era a tal da fake news. A fake news nada mais é do que a verdade, o problema da verdade no jornalismo. E esse meu livro, o que que ele vai fazer? Ou esse estudo que eu fiz, né, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar mostrar o que que significa verdade, e um outro conceito que é muito específico do jornalismo, que é essa tal objetividade, e a gente vai construindo desde a filosofia até chegar no jornalismo, e a gente vai mostrar que a verdade é possível. É possível chegar numa verdade no jornalismo, e ela independe do jornalista e tudo mais, e é uma questão de técnica, e não só técnica, é uma questão também ética. Eu consigo abordar então, esse spoiler seria o quê? O problema da verdade no jornalismo, além de ser epistemológica, filosófica, ela também é ética profissional. E dessa forma eu consegui organizar esse meu pensamento nesse livro, que vocês da Diálogo Freiriano me ajudaram e muito. Fica o convite à leitura da obra, então, do Gabriel, Objetividade Jornalística e Verdade, do realismo filosófico ao realismo jornalístico. E aproveitando que nós estamos com a capa, agora que a gente já sabe um pouco do que é que tem ali no miolo do livro, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa capa e que tu contasse pra gente como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora, tanto para a criação da capa como também para a diagramação do miolo. Então, vamos começar pelo o conteúdo. O conteúdo, ele previamente pronto, a Diálogo Freiriano me auxiliou bastante na questão de revisão e adequação para um livro, acadêmico e também comercial. Então, como ele estava praticamente pronto, foi muito tranquilo, os apontamentos muito, pontuais ali em me ajudar a deixar um livro mais tranquilo para leitura, até mesmo daqueles curiosos do tema. E falando da capa, a capa eu sempre pensei, claro, quando a gente faz uma dissertação tem que fazer naquele padrão universitário e tudo mais. Trazendo para o mercado, eu achei bacana, a ideia de que eu sou um cara que gosta muito de ler graphic novels, quadrinhos, como os mais, não aficionados por isso chamam, que são os quadrinhos do Joe Sacco, como Sarajevo, Palestina, etc. Então busquei uma referência e, obviamente, o que que a capa traz? A capa traz as pessoas assustadas vendo o jornal diário com muitas informações e o fantasma daquilo que é falso por detrás de toda aquela fala, e assustando cada vez mais as pessoas. Ou seja, quando você descobre a verdade, as coisas se tornam um pouco mais tranquilas de a gente entender o mundo. Por mais que, a verdade seja dura,
ela é muito mais agradável do que um fantasma da falsidade tentando enganar as pessoas em casa e dizendo que uma dada notícia, um dado fato, ele não é aquilo que a gente sabe de verdade. Instiga ainda mais a nossa curiosidade para fazer a leitura da tua obra, ainda mais por ser um assunto muito atual. Hoje em dia é muito difícil você não ouvir falar sobre fake news ou não ver pessoas discutindo a respeito do assunto. Então, novamente, reforço o convite à leitura da obra do Gabriel, Objetividade Jornalística e Verdade, do realismo filosófico ao realismo jornalístico. E relembra você que nos assiste que se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ele. Agora, seguimos para o final da nossa conversa, já chegando ao fim mesmo. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, muitas vezes o sonho, de fazer a publicação de um livro, porém, por algum motivo ainda não a fizeram. Bem, a editora deixa muito simples esse processo, deixa muito mais acessível também esse processo, dando opções para aqueles que querem, produzir o seu trabalho, querem deixar também o seu trabalho, para que as pessoas tenham um uma um acesso digno, porque assim, ó, quando a gente produz, um livro, o interessante é que tudo se torna muito mais visivelmente palatável, porque a construção de uma capa, uma identidade visual daquilo que você pensou lá no seu cantinho escrevendo a sua obra, ou até mesmo quando você faz as suas pesquisas em campo, mas você vê que a editora se prontifica a deixar com que aquilo que estava na sua cabeça seja exposto para as pessoas, e isso faz com que tenha muito mais visibilidade nesse seu trabalho. Fica então o recado do Gabriel para você que ainda não fez a tua publicação. Publica, coloca o teu conhecimento para circular. Eu sempre gosto de pontuar nesse momento. Ao publicar, muitas vezes, hoje com a internet, que você tem uma facilidade muito grande de ter acesso a muitos conteúdos, de repente tem alguém que está só esperando ter acesso ao teu livro, ao teu conhecimento, para muitas vezes dar continuidade a ele, de repente continuar a pesquisa que você começou. Então, publica. E é como a gente sempre fala aqui também, publicar abre portas. Gabriel, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Muito obrigado, e eu que agradeço a Diálogo Freiriano por essa oportunidade, e esperamos outros livros aí engatados. E a gente te aguarda então para as próximas entrevistas aí de lançamento das tuas próximas obras. Desejamos muito sucesso e aproveito também para agradecer a você que nos assistiu até aqui. Deixe o nosso muito obrigada e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.